Pode ir. Boa tarde, pessoal que tem acompanhado o Seminário Labor de verão. Chegou a hora da gente falar um pouco de um grupo que está começando aqui no Labor. Eu, Jonathan, Goldinho, que a gente vai ver daqui a pouco, vamos começar uma nova frente de trabalho no Labor, que é um grupo sobre o filósofo britânico Isaiah Berlin. Mais informações sobre esse grupo, em breve nós teremos nas mídias sociais do Labor, mas enfim, você que se interessa por estudar esse filósofo, um alcance tão rico, principalmente no estudo do liberalismo político, entre em contato, venha participar do grupo, venha ler com a gente, conversar, enfim, você será muito bem-vindo. Quem vai começar os trabalhos desse grupo, que começa hoje, de certa forma, é o Jonathan Goldin, que está aqui comigo. O Jonathan é jornalista, mestre em Ciências da Religião. É um prazer tê-lo como parceiro nessa empreitada, né? E o Jonathan vai falar para a gente hoje sobre o Eurícia Raposa, a literatura interpreta a política. Jonathan, muito obrigado. A palavra é sua. Acho que a gente teve um probleminha com o Jonathan. Vamos esperar ele voltar. Bom, enquanto ele não volta, eu vou falar um pouco sobre o Isaiah Berlin. Ô, Jonathan, está de volta? Voltei aqui, desculpa, Leandro. Caiu tudo aqui, eu não entendi nada. Sem problema. Então, a palavra é sua, por favor. Eurícia Raposa. Explica para a gente o que é isso. Obrigado. Obrigado, boa tarde, Leandro, Andréia, que está sempre nos assessorando, e a todos vocês que nos acompanham aqui agora. Desculpa por esse pequeno contratempo aqui na minha internet, mas agora imagino que esteja tudo funcionando adequadamente. Bom, como o Leandro antecipou, nós, ano que vem, iniciamos o grupo de estudos bem específico no pensamento de Isaiah Berlin. Nós já tivemos a oportunidade de tratar aqui no Labor, em algumas outras ocasiões, do pensamento, de algumas obras, de algumas conversas iniciais. E o que eu quero fazer aqui agora, nesses minutos, é continuar uma provocação, que já até comecei em outros momentos, em outras ocasiões aqui no Labor, da gente pensar um pouco, não só a atualidade, mas talvez a utilidade de alguns raciocínios que compõem a obra de Isaiah Berlin, que podem ser úteis para nós. Eu faço isso a partir dessa chave, que é a ideia de que a literatura interpreta a política. Na verdade, se a gente fizer uma abertura um pouco maior, eu poderia até considerar como uma espécie de subtítulo, né, de que a literatura interpreta a vida, porque para Isaiah Berlin, essa é uma citação dele que eu registro, a política é a ciência dos relacionamentos dos seres humanos uns com os outros e com o meio. Essa é uma definição que está no ensaio dele chamado Discernimento Político, publicado em 57, que está traduzido em português no livro Sentido de Realidade, que é este daqui, ó, Sentido de Realidade. Bom, se a política é a ciência dos relacionamentos dos seres humanos uns com os outros e com o meio, então, de fato, falar de política é falar de vida, de modo que seja possível, então, usar essa categoria como sendo a literatura interpreta a vida e, por consequência, política. E por que eu estou usando essa ideia de literatura? Porque o texto que, em alguma medida, acende, né, centelha para essa provocação, é, por certo, um dos ensaios mais populares de Isaiah Berlin, que é o texto O Ouriço e a Raposa, né, ao lado ali de dois conceitos de liberdade, certamente são os ensaios mais populares dele, né? O Ouriço e a Raposa, na verdade, é um texto de 1951, né? Ele apareceu em 51 numa versão um pouco mais enxuta, com outro título, inclusive. O título era O Ceticismo Histórico em Lev Tolstói, e foi publicado numa revista chamada Oxford Slavonic Papers. E em 53, o Isaiah Berlin dá
a nova cara desse texto do jeito que nós conhecemos, né? Tratando, obviamente, desta questão específica, que é a leitura da teoria da história em Tolstói. Aliás, o subtítulo desse ensaio, né, O Ouriço e a Raposa, é um ensaio sobre a visão da história em Tolstói, um texto que está publicado em português no livro Estudo sobre a Humanidade, que é esse aqui, sobre o qual também já falei na Biblioteca Labor, e que também faz parte de pensadores russos, né, assim, de uma maneira mais ampla. Como o próprio nome sugere, o interesse de Yashai Burling nesse texto é tratar da teoria da história em Lev Tolstói. Eu não vou falar sobre isso, primeiro porque não há tempo, e segundo porque esse foi o tema da conferência de abertura do professor Luiz Felipe Pondé, que, aliás, citou durante a sua fala em algumas vezes, não só este texto de Yashai Burling, mas algumas outras interpretações que Yashai Burling deu a literatura russa, a interpretação da literatura russa em relação à história. Então, como o mestre maior já tratou desse assunto, eu também nem tenho essa pretensão. O que eu quero fazer aqui é usar uma classificação que a Shaya Burling exemplifica até de maneira despretensiosa para a gente pensar um pouco em algumas categorias úteis para nós, para a nossa interpretação da política e para a nossa interpretação da vida. Você que já leu o texto, esse texto, sabe que ele começa usando ali de maneira esopiana uma citação de Arquíloco de Paros, que ele ouviu em algum momento, e que ele mesmo chama de uma citação obscura, perdida ali no tempo e no espaço, e a citação é exatamente essa: a raposa conhece muitas coisas, mas o ouriço conhece uma única grande coisa. Muito embora não seja tão claro assim, né, em que lugar estava essa citação de Arquíloco, essa nem é a intenção, porque a Shaya Burling cita aquilo no texto e dali vai partir de uma ideia. O que ele está tentando fazer é estabelecer uma possível classificação entre tipos de personalidades. Aliás, a primeira parte de Ouriço e a Raposa, né, os primeiros parágrafos são justamente sobre, digamos, a validade dessa comparação. E ali, em alguma medida, usando essa metáfora de que a raposa conhece muitas coisas, mas o ouriço, ou porco-espinho, dependendo da tradução, conhece uma única grande coisa, Burling está fazendo uma distinção entre dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade, que é a mentalidade do ouriço, a mentalidade do porco-espinho, que é aquela que tenta meter todo o universo numa única perspectiva e que tenta fazer todo o universo se encaixar naquela maneira de enxergar, naquela grande ideia, e a mentalidade da raposa, que é aquela que possui, digamos, algumas ideias, algumas perspectivas, e a partir delas compõe um cenário maior de interpretação. E ele vai usar isso para designar alguns autores, especialmente da literatura russa, mas alguns outros pensadores políticos também, e a partir dali construir o seu raciocínio. É interessante a gente mencionar aqui que nunca foi assim um propósito, pelo menos não declaradamente oficial, transformar isso numa espécie de classificação estanque. Tem até uma citação que eu gostaria de ler para vocês, que está nesse livro aqui, ó, a Shaya Burling com toda a liberdade, que é uma conversa do Shaya Burling com um filósofo iraniano, Ramin Yarabenglu, em que o Yarabenglu vai perguntá-lo sobre esta classificação, e a pergunta é por que ele estabeleceu a classificação do ouriço da raposa, e a resposta de Shaya Burling, leio aqui, ipsis literis, é: nunca levei muito a sério. Eu a concebi como uma espécie de jogo intelectual, um divertimento, mas os outros levaram-na a sério. Toda classificação joga luz sobre algo, e esta era extremamente simples, mas não é exaustivo. Alguns não são nem ouriços, nem raposas, e outros são ambos. Então, não era a intenção, pelo menos oficialmente, criar uma classificação que fosse tão clara, até porque, como nos lembra Reinhard Koselleck, as classificações são precárias, né? As definições, os conceitos são precários, eles estão muito ali incrustados no tempo e no espaço, e são uma espécie de exercício nosso para dominar o mundo dos fenômenos, né? Então, na verdade, é mais um balizador, um ajudador, uma bússola para a gente tentar interpretar algumas coisas que propriamente uma classificação estanque. Mas, apesar disso, parece, depois da década de 50, que essa sagacidade esopiana de Isaiah Berlin de
de fazer essa distinção, essa classificação, acabou por introduzir uma espécie de padrão em relação a essa classificação. E uma dos exercícios, dos experimentos que acabam consolidando essa ideia que eu gostaria de citar, é um trabalho de pesquisa de 15 anos que foi feito entre 88 e 2003, liderado pelo psicólogo e cientista social norte-americano Philip Tetlock. Ele fez uma pesquisa, e essa pesquisa está publicada em um livro chamado Expert Political Judgment, que tinha o interesse de tentar compreender qual tipo de especialista, de expert, consegue acertar mais as suas previsões, por assim dizer. E foram entrevistados 284 especialistas que tinham 27.451 previsões sobre temas da política nacional e internacional. E o método que o Tetlock usou para fazer essa pesquisa foi justamente a definição, a distinção ouriço versus raposa, apresentada pelo Berlin, e ele faz isso a partir de autoidentificação. O que diz o texto é que o Tetlock lê a definição de Achaya Berlin presente nesse texto e pergunta para o especialista: quem é você? O especialista se define como raposo ou como ouriço. O resultado das pesquisas, que foram pesquisas, repito, 15 anos, de 1988 a 2003, o resultado alarmante para o Tetlock é que as raposas foram mais eficientes nas suas previsões do que os ouriços. E essa provocação desse experimento, dessa tentativa prática de observar a classificação que fez a Achaya Berlin, essa provocação é que me leva a pensar em algumas coisas sobre a possibilidade de interpretar a política. Veja, um texto que nasceu para ser uma leitura da história, da crítica da história em Tolstói, portanto, um texto cujo nascimento tem a ver com a literatura russa do século XIX, acaba servindo ali de centelha para uma espécie de classificação que nos ajuda a entender a vida. E por que eu acho que nos ajuda a entender a política e a vida? Porque essa ideia de que as raposas, então, são mais vantajosas no mercado das ideias, aliás, não só no mercado das ideias, ela me parece ter um estofo interessante aqui, sem juízo de valor maior, pelo menos por 3 características que me parecem relevantes. A primeira delas é que ser raposa, do ponto de vista intelectual, pode ser muito útil para nós, porque nós vivemos um mundo de inteligência contextual interdisciplinar. Foi-se o tempo efetivamente que o mundo era muito hiperespecializado. Isso era uma espécie de valor a mais. Nós estamos cada vez mais colocados em um mundo em que há conversa, em que há diálogo, em que há inteligências se cruzando o tempo todo, e que nós somos demandados a entender contexto. Se você pesquisar por inteligência contextual no Google, por exemplo, você vai ver uma grande discussão a respeito disso, não só no universo da inteligência artificial, mas no próprio universo das ciências humanas. Então, essa é uma questão que me parece importante quando a gente trata de literatura e ciências humanas, em um momento, inclusive, que as ciências humanas são atacadas de maneira oficial, muitas vezes, pelas autoridades públicas. A segunda razão que me parece importante para isso é que nós estamos num tempo cada vez mais de saberes múltiplos, pelo menos desde a Revolução Francesa, pelo menos desde o Renascimento, a ideia de que há uma maneira oficial de enxergar o mundo e tudo deve caber nesta maneira oficial, isso não existe mais. Então, como nos lembrava Charles Taylor, o Estado não é mais religioso, mas o Estado também não pode ser, não deveria ser marxista ou utilitarista ou qualquer coisa do gênero, ou religioso ou ateu. Então, como há uma espécie de quebra das metanarrativas, né, como há a ruptura dessas metanarrativas, nós estamos cada vez mais postos num universo de saberes múltiplos. E isso também é importante quando a gente pensa na pegada da raposa, a raposa como sendo intelectualmente mais hábil.
inclusive usando aqui como referência a pesquisa do Tetlock. E a terceira coisa, que é bem do ponto de vista prático, é que se você fizer qualquer pesquisa sobre o mercado de trabalho futuro, você vai perceber que as demandas, as necessidades e as competências exigidas são cada vez mais interdisciplinares, elas são cada vez mais humanas, corroborando até com pesquisas do início do século XX, por exemplo, que diziam que o sucesso de um profissional tinha muito mais a ver com competências humanas de relacionamento do que propriamente com competências técnicas. Eu estou usando tudo isso para poder dizer que me parece, dentro dessa chave de leitura sobre o ouriço e a raposa, como gancho para fazer uma leitura da política e da vida, é que as raposas parecem mais hábeis porque, em alguma medida, aquele que se auto-identifica como raposa, para usar o caso do Tetlock, a raposa ela é menos confiante nas suas próprias soluções. E me parece que essa leitura que faz a Shaya Burling, essa leitura que faz o próprio Tetlock, e essa leitura que nós podemos fazer hoje, em alguma medida, ela é muito útil para o nosso tempo em que há tantas pessoas confiando nas suas próprias soluções. Aliás, essa é uma leitura, uma interpretação que o próprio Shaya Burling faz em outros textos, quando ele diz, por exemplo, que toda solução humana é precária, em toda medida, em toda ordem, toda solução humana é precária, e todas as vezes que nós identificamos a solução para um problema, nós inconscientemente geramos um novo problema que demandará uma nova solução, de modo que esse, então, é um processo contínuo e sem fim. E é por isso, e aqui eu já quero caminhar para o fim dessa provocação, é que é tão importante possuir inteligência. E eu gosto de uma definição de inteligência que até registrei aqui para poder citar, que é uma definição de Scott Fitzgerald, que diz que inteligência é a capacidade de manter ao mesmo tempo duas ideias opostas na mente e ainda assim conservar a habilidade de funcionar. Essa definição de inteligência, ela é inclusive em alguma medida referendada pelo Shaya Burling, que vai dizer, e aqui cito palavras dele, que esse universo de soluções precárias vai nos conduzir à necessidade e à agonia da escolha. E a necessidade e a agonia da escolha, embora essa escolha seja difícil, a possibilidade, a necessidade dessa escolha agônica, por assim dizer, ela é indispensável para a própria existência da liberdade de escolha e, em última instância, portanto, da própria liberdade enquanto tal. Essa ideia, inclusive, de que nós estamos postos num universo de soluções precárias que geram outros problemas e que, a partir disso, devemos, então, ter clareza da necessidade da agonia da escolha, que, embora difícil esta escolha, ela é necessária não somente para a existência da liberdade de escolha, mas da própria liberdade enquanto tal, é uma espécie de resumo de pelo menos 3 ensaios de Isaiah Berlin. 2 conceitos de liberdade, ele trata disso, a originalidade de Maquiavel, ele trata disso, e Em Busca do Ideal, ele trata disso. Mas, obviamente, esse assunto para uma outra conversa. O que eu quero, em alguma medida, deixar registrado aqui é que pensar no ouriço e na raposa hoje, com uma classificação precária, obviamente, mas interessante, é considerar que ser raposa, do ponto de vista intelectual, pode ser mais interessante porque já não dá mais para colocar o mundo numa caixinha só. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Muito legal você trazer essa imagem que o Berlin usa da raposa e do ouriço como antagônicas, né? E representando 2 tipos de pensadores, digamos assim. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta fácil. O Berlin, na sua leitura, era uma raposa ou era um ouriço? Bom, eu vou... Muito bom. Acho que eu começo essa resposta usando a própria resposta de Isaiah Berlin naquele exemplo que li aqui, naquele trecho da sua resposta ao Ramin Rabengolo. Ele diz, olha, há alguns que não são nem raposa nem ouriço e há alguns que são os dois.
A Isaiah Berlin provavelmente poderia ser considerado os dois. Mas, para mim, majoritariamente, ele é uma raposa. E por que eu digo isso? Bom, talvez, num primeiro olhar, você diga, não, ele é um sujeito que primeiro fala de maneira quase exclusiva de liberdade, 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 e depois ele dá um pulo para falar de pluralismo, pluralismo, pluralismo. Então, em alguma medida, pode ser possível interpretá-lo como um ouriço, no sentido de que ele tenta, em algum momento, encaixar a visão de mundo nessa perspectiva. Só que quando você vai ler os textos mais tardios e vai fazer uma avaliação mais completa da obra do Berlin, você percebe, inclusive, ele dizendo, olha só, ele como um liberal autêntico, clássico e militante, ele no começo dizia a liberdade é o maior dos princípios, dos valores e deve ser defendido maximamente. Mas os textos mais tardios, inclusive aqueles em que ele trata de pluralismo de uma maneira mais precisa, ele vai inclusive dizer, olha só, eu consigo conceber a ideia de que para algumas sociedades, eventualmente a liberdade não será o valor mais importante. Em sociedades, por exemplo, em que há uma profunda desigualdade, talvez seja necessário colocar freios em certas liberdades, e obviamente com toda a preocupação, para que não descambe num prejuízo humano maior. Basta ver, e isso inclusive está registrado num livro chamado Impressões Pessoais, que não tem tradução para o português, infelizmente, em que ele fala com muito prazer, com muita alegria do New Deal de Roosevelt nos Estados Unidos. Quase ao mesmo tempo em que fala de maneira muito positiva de Margaret Thatcher, que está num caminho completamente distinto. Então, no início da atividade intelectual, talvez ele pudesse ser posicionado como um ouriço, mas, para o final, certamente como uma raposa, de modo que eu acho que seria prudente dizer que ele se encaixaria em ambos sem muito delírio. Ok. Olha, tem uma pergunta que veio do Carlinhos, que está assistindo a gente pelo Facebook. Ele pergunta assim, Jonathan, estariam os intelectuais do tipo ouriços mais propensos a algum tipo de ação e pensamento fanático? Uau! Obrigado, Carlinhos, pela pergunta. Carlinhos, aliás, é muito participativo, sempre manda algumas considerações, perguntas, está sempre muito interessado nas nossas discussões. É uma pergunta difícil de responder, né? Porque é um caminho, é um terreno espinhoso dizer que, então, o sujeito que se dedica a um tipo de pensamento específico, uma reflexão específica, ele descamba para um fanatismo. Eu não acho que não haja uma relação causal assim entre uma coisa e outra. Agora, a gente tem que ter uma distinção, como parece importante, especialmente no mundo acadêmico dos nossos dias, é que, por exemplo, estudar um assunto não significa necessariamente defendê-lo fanaticamente. Então, não é porque um sujeito ele estuda o assunto tal, sei lá, porque o sujeito estuda o fascismo italiano no auge do Mussolini, não quer dizer que ele seja um fascista. Então, a gente tem que ter uma distinção aí também entre o que a pessoa estuda e o que ela propriamente argumenta. Do ponto de vista de ser um teórico, aí talvez a gente tenha que ter uma preocupação maior, inclusive, para fazer essa distinção. Mas eu não acho que seja necessariamente um caminho para o fanatismo. Pode ajudar? Pode, mas não é necessariamente um caminho, até porque é possível identificar relativistas fanáticos. E aí não é alguém que estuda um assunto só, que fala de uma coisa só, mas é tão fanático quanto. Então é muito espinhoso esse território. Sim. Se você quiser completar, Leandro, fica à vontade. Eu concordo com você. Acho que é isso mesmo. Ele identificou naturalmente ouriços com pensadores, ao contrário, pensadores que tinham só uma resposta para explicar o mundo com os ouriços, né? Baseado, como você falou, na expressão do Arquíloco. Mas isso não quer dizer que um pensador monista seja necessariamente um fanático. Embora os exemplos que ele dê, né, eram porque ele faz uma história das ideias e os últimos 3 séculos acabam descambando em muita violência, em fanatismo político, principalmente, né?
Então, ele dá essa ênfase, mas, como você disse, não é necessariamente causal, né? Eu queria te fazer uma pergunta agora, mudando para as raposas. A, a relação da raposa, ou seja, desse pensador que tem uma visão multifacetada das coisas, e a tolerância. Me parece que tolerância é um valor muito caro para o Burling. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse intelectual, do pensador que é tolerante, né? Uhum. Acima de tudo. Bom, eu acho o seguinte, uma vez que a raposa, o pensador do tipo raposa, tem como traço da sua personalidade, por assim dizer, justamente a desconfiança nas suas próprias soluções, obviamente ele vai se tornar uma pessoa mais tolerante. E aí, nesse sentido, a Shaya Burling é uma raposa autêntica. Porque se eu desconfio das minhas próprias soluções, eu sou mais tolerante àqueles que pensam de forma diferente. É por isso que ele tem uma frase célebre que eu cito bastante, de que o que nós precisamos é menos ardor messiânico, mais ceticismo esclarecido e tolerância às idiosincrasias. Muito bem. Bom, Jonathan, eu te agradeço, fico feliz. Imagina. Acabamos de inaugurar o nosso grupo, pelo menos os trabalhos, né? Na verdade, Muito você já bem. tinha falado na Biblioteca Labor, e eu vi que teve pessoas que fizeram perguntas sobre o grupo. Eu peço que esperem informações nas mídias do Labor. E, como eu disse, o grupo estará aberto para vir estudar o Burling e todo esse universo que orbita ao redor dele, tá bom? Então é isso, muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Continuem seguindo aí a programação do Labor. Até mais. Até. Um abraço.